Olá, gente, tudo bem? Me diga, você já tomou alguma decisão e depois se sentiu culpado ou culpada pelas consequências que você sofreu? Ou então, você tomou uma decisão e não se sentiu responsável pelas consequências sofridas? Existe uma diferença importante entre culpa e autorresponsabilidade. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Primeiro, o que é autorresponsabilidade? É a capacidade de reconhecer o próprio papel nas situações vividas, assumindo consequências, atitudes e decisões. Este, gente, é um pilar essencial para qualquer pessoa, tanto homens como mulheres. Ter autorresponsabilidade não significa assumir a culpa de tudo. Existem situações que realmente fogem ao nosso controle, mas existem situações que nós precisamos refletir sobre até que ponto nós contribuímos para que algo nos acontecesse. Por exemplo, dirigir alcoolizado, entrar no mar em área proibida, ignorar uma placa de perigo, subir num telhado sem equipamentos apropriados. Tudo isso são coisas que nós podemos contribuir ou não para algumas consequências. Mas o mais importante, gente, somos responsáveis pelo que fazemos com aquilo que nos acontece. No caso de um crime, seja qual for, a culpa sempre será de quem praticou o crime. Mas a questão é, será que de alguma forma somos também responsáveis pelo que nos acontece? Veja uma situação que ocorreu agora recentemente. Antes, me diga, você já passou por uma situação em que se colocou em risco? Me responde aqui nos comentários, tá? Veja bem, um caso recente é da moça Maria Eduarda, que foi fazer aí um esporte radical e foi jogada de cima de uma ponte e não colocaram a corda nela e ela acabou falecendo, né? Os culpados pelo que aconteceu com ela, obviamente, são os caras que promoveram aquele evento. Mas quando uma pessoa resolve fazer um esporte radical, ela tem que estar ciente dos riscos que ela vai correr. Mas aí a pessoa às vezes arrisca a sua própria vida em troca ali de alguns segundos de prazer ou de satisfação, não é mesmo? Então, gente, ao sofrer as consequências de algo que você decidiu fazer, seja sincero consigo mesmo e procure perceber e assumir a sua responsabilidade. Reconhecer a minha participação em uma situação não significa assumir ali a culpa pela atitude de outra pessoa. Inclusive, eu quero deixar bem claro aqui que a moça que faleceu, a responsabilidade total, a culpa total não foi dela, mas sim daquelas pessoas que promoveram aquele evento de forma negligente. Refletir sobre a autorresponsabilidade não significa culpar a vítima. Significa sim perguntar o que eu posso aprender para tomar decisões mais prudentes na minha própria vida. Isto até me lembra um texto de Provérbios 22:3, que diz: quem é prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. Maria Eduarda
escolheu participar de uma atividade de risco organizada por uma equipe que nem sequer, conforme se descobriu, estava devidamente regularizada. Então, gente, se você tem dificuldade em assumir a sua parte de responsabilidade pelo que acontece com você, talvez aí seja o resultado de mecanismos mentais profundos construídos ao longo da vida, como autoproteção. E isto limita o crescimento emocional. Quando uma pessoa erra ou enfrenta uma frustração, áreas do cérebro ligadas ao medo e ameaças são ativadas. E para reduzir esse desconforto, o cérebro pode recorrer a mecanismos de defesa, como a negação ou a projeção, que é quando a pessoa coloca sempre a culpa no outro. Vejam bem, quantas pessoas, apesar dos avisos nas praias do perigo de tubarão, eles entram a si mesmo. E aí eu pergunto, onde está a autorresponsabilidade pelo risco? O córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento, tomada de decisão e autocontrole, é a região que nos permite assumir responsabilidades. E aí, quando essa área do cérebro não foi bem estimulada ao longo da vida, por falta talvez de limites ou experiências emocionais difíceis, a pessoa ela pode ter dificuldade em refletir sobre suas atitudes e assumir consequências. Gente, assumir responsabilidade exige lidar com o desconforto. Pessoas com baixa tolerância à frustração tendem a evitar esse processo. Culpar fatores externos se torna uma forma de fugir de emoções difíceis. Se algo de ruim nos acontece, não adianta só identificarmos o culpado. Nós precisamos refletir qual a nossa parcela de responsabilidade pelo que nos aconteceu. Só assim vamos ter um aprendizado e reduzir também as chances de repetirmos situações que poderiam ser evitadas. E é aí que a autorresponsabilidade encontra a prudência. Nem todo risco, lógico, pode ser eliminado. Eclesiastes 9:11 diz que o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. Mas algumas decisões aumentam ou diminuem as probabilidades de determinados acontecimentos. Mas a boa notícia é que nós podemos sim tomar decisões mais sábias. Algo pode nos ajudar é entender o que é possibilidade e o que é probabilidade. E é exatamente sobre esse tema, sobre isso, que eu vou falar no próximo vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo para continuarmos aqui essa reflexão, esse bate-papo aqui sobre autorresponsabilidade, tá bom? Eu sou Sulamita, sou terapeuta comportamental cognitivo. O meu canal é para falar sobre comportamento humano, sobre narcisismo, sobre abuso emocional psicológico. E se você gostou do vídeo, não deixe, por favor, de dar aí o seu like, tá bom? Precisamos repassar aí esse conhecimento tão importante, tá bom, gente? No mais, agradeço aí a você que ficou até aqui comigo. No mais, olha, um beijo para vocês.